É isso? Ele de novo, tome ele de novo. E acaba de chegar aqui, né, um dos grandes vilões de Texas. Alan Muerto. Eu sou vingativo, viu? Eu vou lhe matar, Tex. Minha vingança será maligna. Tem dois brincos, é? É. Naquele tempo, já É, carnaval da miséria. Uma grande HQ, uma grande história do Tex. Que figura aí das 10 mais do cara aqui. E o livro essa semana é muito foda. É Muerto. Meu bichinho tá falando por quê? Daqui a pouco você vai jantar, meu filho. Tenha calma, tenha calma. Ei, é a barriga roncando ou falar sobre o quê? Não é o confronto deles. A história aqui é o seguinte. O El Muerto, ele quer se vingar do Tex. Por um motivo que o próprio Tex desconhece. Aí então ele dá um cacete naquele índio amigo dele. Jack Tigre. Aí manda o índio de volta pra aldeia, apanhado, avisar a Tex que o El Muerto quer pegar o Tex. Aí nisso o filho do Tex vem na diligência, pelo deserto lá do oeste. Aí El Muerto vem com a gangue dele, dá um cacete no filho do Tex, mete uma bala no ombro dele para avisar a Tex que ele quer pegar a Tex de todos os jeitos, para se vingar. Aí então o Tex tá lá, puta da vida lá com ele, Você sabia quem é? sem saber quem é nem o cara, é o Muerto. Aí vem em busca dele lá nos sertões, na Paraíba, lá do sertão, lá do faroeste lá americano. Aí quando chega lá, que ele vai começar a contar a história do El Muerto lá, como sempre aquela história clássica de vilões, né? Ele era 3 criminosos, ele e mais 2 irmãos dele. Aí eles assaltaram lá uma cidade e se refugiaram numa casa. O Tex foi caçar eles. Só que os irmãos dele, como ele estava muito ferido, prenderam ele pro sótão. E o Tex foi lá, matou os 2 irmãos deles e botou fogo na casa. E foi embora, sem saber que o cara estava lá em cima. Aí foi lá, o fogo pegou lá na casa lá, e ele ficou com a cara toda queimada, queimou todo o corpo, e passou um bocado de ano lá querendo pegar o Tex. Aí quando foi finalmente que veio o embate dos dois, teve aquela cena clássica lá de faroeste, os dois lá no pôr do sol, para ver quem era o cara mais rápido no gatilho. Se era Tex ou era Muerto. E você consegue adivinhar quem foi que ganhou o duelo? Se vocês adivinharem, essa revista aqui é de vocês. E quem venceu? Quem ganhou? Tex, porra! Ele foi fim a vingança do cara. Exatamente. O cara se fudeu na mão do Tex. Caiu. Eita! Acontece. Vídeo cacetada. Então é isso. É um Muerto para você que quer ler Tex. Aproveite. Pode ler que é uma grande história, velho. Muito boa mesmo. E tá entre as 10 mais, viu? Aqui do Ranger Tex. No site tex.com.br. Agora, se você quiser comprar essa revista, conseguir comprar, a gente está republicando essas histórias. Exatamente. Como coleção histórica, outros especiais aí que ela sempre faz com essa revista Tex. Aliás, se você chegar sempre na banca de revista, você pode encontrar 3 ou 4 revistas de Tex. Uma é especial, outra é edição histórica, outra é anual, outra é mensal, edição ouro. Tex gigante. E hoje a nova é Tex em cores, né? A revista de Tex é preto e branco. Então tá saindo as a clássicas nova. sempre tem que branco. Aí depois ele pega e coloca em cores como um especial. E o interessante de Tex, pessoal, é algo que às vezes falta nas outras revistas. E Tex tem uma coisa muito boa que é seção de cartas. Foi muito forte. E o Tex continua prevalecendo essa seção de cartas que as outras revistas tinham e hoje estão com medo de ouvir os próprios leitores. O que é que você acha, Beto Lima? Rapaz, é o seguinte. Eu sou a favor da sessão de carta. Da sessão de comunicação com o leitor. Agora porque, sei lá, às vezes os caras mandam. Ninguém vai. O editor não vai publicar, que ninguém tá metendo pau na revista não. Você vai publicar se tiver alguém falando bem. Aí fica naquela. Não dá uma opinião diferente, sabe? Mas assim como já eu leio o texto, eu vi algumas cartas aí de reclamações, viu? Principalmente nas edições, as edições anteriores que estavam vindo com acabamento, muito fraco, a revista, as folhas soltando rápido demais, o encadenamento muito péssimo. E teve muitas reclamações e o editor colocou lá. Mas o que era? Hã? O que era que teve?
Que era uns tempos, meses atrás, Meses atrás. que aconteceu. Exatamente. Revista nova. Revista nova. Então tá, porque o cara da quem lê a Panini, esse lê mais o DC, os caras estão correndo disso aí, poxa. Eles querem passar um produto legal, mesmo que a história seja ruim, você quer reclamar, mas não pode, porque eu já li uma história, assim que eu voltei a ler X-Men, que eu gostei muito, mandei, eu fiquei deixando de mandar uma carta escrita no lugar de mandar um e-mail pro cara, e foi na época que eles estavam tirando essa questão de carta do ar, eu mandei elogiando, né? Mas só que infelizmente estava saindo do ar, eu fiquei deixando de mandar a carta à mão, no tempo do e-mail, né? Exatamente. Mas também é porque tem um certo receio. Por exemplo, eles expõem um certo problema ali. Aí as pessoas lêem aqui, é isso mesmo, vamos apoiar esse cara que escreveu essa carta, coisa e tal. Aí começa a apoiar aquele problema e os caras também talvez não poder vender revistas por causa disso aí, porque os fãs, eles são muito críticos. Aí junta um com o outro, fala assim, não, vamos fazer boicote, não vamos comprar. Aí para eles poderem manter a sua integridade, aí eles não colocam a associação de cartas. Porque a Panini, ela tem muitos atrasos. Ela não E vai agora querer tá ficar com atraso escutando reclamação. Mas a coisa agora é faroeste, vamos botar pra fora. Vamos falando, é bang, é sangue na... É sangue do olho, É, exatamente. Nós vamos falar agora um pouco das revistas que são derivadas, né? Paulo Longo do Bandeira. Começa aqui, ó, a coleção Epopeia Tri. Epopeia Tri. É clássico, velho. Exatamente. Uma das histórias clássicas de faroeste que foi publicada aqui no Brasil. Pela antiga editora Ebal. Ebal publicou muita coisa boa. Muita mesmo, muita coisa Muito clássica. bom esse quadrinho aqui, né? E na verdade foi uma história que o coroa tenta defender seu território, né? Contra uma certa invasão. E É ao muito mesmo, interessante porque é a maneira como os bairros humanos atitudes aqui. e outro mesmo tempo também, vamos falar também, ao mesmo tempo também nessa linha da linha tem Macho do Vento também, que foi que saiu recentemente pela Mix, né, que deixou de ser publicada. Tem quem Também a história muito bem parte. tem parte, né, que meu Brunão aqui gosta muito, né, e tem Só falta água oxigenada aqui pra não. e tem também outro herói da linha faroeste que é Blue Bear, né? Você já ouviu falar que saiu já pela editora Abril, né? E recentemente, né, saiu pela Panini. Pela editora Panini, né? Que é corrida também, uma história maravilhosa. E ao mesmo tempo também tem um Jonas Rex. né? Quem se lembra do filme Jonas Rex, sabe que a HQ deve ser do mesmo conteúdo do filme, é bala comendo no centro. Que é bala na cabeça do pessoal. Essa é uma participação até muito importante na animação de Liga da Justiça Sem Limites. Jonah Rex. Junto com Batman e Mulher Maravilha e Lanterna Verde. Né? O John Stewart. Né? É como se ele tivesse feito uma viagem no tempo. Ele foi pro Velho Oeste para consertar algo no presente. É que teve um problema que o Cronos arrumou lá. Aí comecei a explorar a parte do outro. Tem que fazer o paradoxo. Aí esse pessoal da Liga se juntou com o Jonah Rex e a equipe e a turma dele, né? Os amigos dele. E o conteúdo também faroeste tão interessante que nessa revista aqui, Beto Lima deu uma demonstração que vai aparecer alguém aqui, né, Beto? É que tem a ver com os quadrinhos atuais da DC, A Corte das Corujas. não é isso? E agora, Corujas. pra quem não sabe, a Corte das Corujas é um arco de história do Batman, em que Batman tem uma conspiração dentro de Gotham City. Aí essa conspiração ela é muito antiga, já começa desde os tempos do Oeste Selvagem, que vai combater ele. Mas Jonah Rex enfrentou. Tentou, Ela é tão antiga quanto o próprio Estados Unidos. A falta de organização. Voltando ao nosso assunto, então é isso, pessoal. Nós acabamos de terminar o segundo Pronto, você que vem. exatamente.